Quero estar cumprimentando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar meditando juntamente com os irmãos o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, estaremos lendo. O texto vai nos dizer assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e ri os dentes e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, e repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aqui o evangelista Marcos, ele nos traz uma história de um pai que estava desesperado, de um pai que estava à procura de um socorro. E ele, no momento em que ele encontra os discípulos de Jesus, juntamente com a multidão que sempre o seguia, sempre o cercava, ele chega e não vê Jesus, não o encontra. Se observarmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus tinha ido a um monte para orar. E nessa ida ao monte, ele chama 3 dos 12 discípulos que vão com ele orar. Os outros discípulos ficaram ao pé do monte, juntamente com a multidão que acompanhava Jesus. E esse pai desesperado, ele chega sabendo que Jesus poderia responder, poderia o socorrer. Ele chega e procura por socorro, mas Jesus aí não estava. E nos dá a entender o texto que
ele pede para que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, intercedesse por ele e trouxesse solução para aquele problema, trouxesse a cura, trouxesse a libertação. E sem sucesso, ele continuou na sua lamúria com o seu problema, com a situação a qual ele estava afligindo. Só que de repente lá vem Jesus descendo do monte, se aproximando da onde estava. E estava um alvoroço, porque indagavam alguns, perguntando aos discípulos de Jesus por que eles não conseguiram, por que eles não deram conta. E aquele pai se aproxima perto de Jesus e diz: olha, eu tenho um problema, eu tenho um filho, e meu filho ele é possesso de um espírito mudo. E diz que esse espírito tentava também matar o seu filho. Ele conta para Jesus. E ele diz: olha, mas eu trouxe aqui e os seus discípulos não deram conta. Os seus discípulos não conseguiram resolver meu problema. Os seus discípulos não conseguiram libertar meu filho desse espírito que oprime. E quando Jesus escuta tudo isso, é interessante que Jesus poderia olhar para os seus discípulos e falar, e dizer a eles, dizendo assim: vocês que não têm fé para poder libertar esse menino. Só que ele vai dizer assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus estava dizendo que por causa dessa geração incrédula, ele estava sofrendo pela incredulidade do povo. Porque o próprio escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 8 do capítulo 11, o escritor ele vai um pouquinho mais além, dizendo: no capítulo 6, vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 11, verso 6. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa, o escritor vai dizer, tem que acreditar. É necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Aquele que aproxima de Deus é necessário que acredita. É preciso acreditar que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A própria Bíblia Sagrada, em vários livros, diz que o justo viverá pela fé. Vamos encontrar essa expressão no livro de Abacuque, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, e até mesmo aqui escrito aos Hebreus, que o justo viverá pela fé. E Jesus, aqui no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer que ele está entristecendo porque a geração a qual ele está vivendo não tem fé para receber, não tem fé para que o milagre aconteça, não tem fé para a circunstância adversa ser modificada, ser favorável. Mas em meio a tudo isso, Jesus indagando, dizendo que essa geração era uma geração incrédula, ele diz: traz o menino até mim. E o evangelista Marcos vai continuar dizendo: e trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele respondeu: desde a infância. E ele vai começar a relatar os problemas que acontecia por causa daquele espírito. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar.
Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando nós olhamos para esse diálogo desse pai desesperado, pedindo a libertação do seu filho a Jesus, clamando a Jesus para que trouxesse uma solução, nós vemos aqui justamente um retrato da nossa geração, um retrato da igreja atual, um retrato daqueles que estão próximos de Jesus, mas ainda duvida que Jesus pode fazer alguma coisa, que Jesus tem poder para mudar a sorte, que Jesus tem poder para poder trazer libertação, trazer a cura. E quando ele leva até Jesus, ele indaga Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Só que ao mesmo tempo que Jesus ele tem essa vontade, o desejo de nos ajudar, ele a todo tempo ele quer estender a sua mão para nos socorrer, nos trazer a cura, nos trazer libertação, fazer uma porta se abrir. Jesus ele espera de nós, como o escritor aos Hebreus diz, que nós nos aproximemos dele, crendo que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se vê. E é isso que Jesus espera de nós. E quando aquele homem indaga Jesus, lhe perguntando: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde ele fazendo uma exclamação, quase que uma interrogação. Era quase que Jesus estava dizendo: se eu posso? Jesus estava dizendo: é lógico que eu posso. Jesus estava querendo dizer para aquele homem que ele podia sim resolver o problema. Jesus estava dizendo para aquele homem que ele podia sim trazer a libertação para o seu filho. Mas o diálogo de Jesus com aquele homem não termina apenas em Jesus fazendo a exclamação dizendo: se podes. Mas ele diz assim: olha, tudo é possível ao que crê. Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, não é eu que posso, porque poder eu posso. Jesus está perguntando: você crê que o teu filho pode ser liberto? Você crê que esse problema pode ser solucionado? Você crê que essa cura pode vir ao teu encontro? É isso que Jesus estava perguntando para aquele homem, perguntando para todos nós nesta tarde. Momento ao qual vivemos temerosos, assustados com esse vírus, o Covid-19. Muitos têm deixado a desejar na sua questão de fé para com Jesus. Muitos têm deixado a desejar na sua questão de acreditar que Jesus pode todas as coisas. Quem sabe nós estamos como esse homem. Estamos próximos de Jesus, fomos até Ele, buscamos socorro da parte dEle. Mas no momento em que Ele vai trazer a libertação, trazer a cura, trazer a solução, acalmar o nosso coração, trazer a paz no nosso espírito, nós estamos perguntando para Jesus se Ele pode. Nós estamos perguntando para Jesus se Ele tem poder para que isso aconteça. E a fala de Jesus para nós, para nossa geração, para os nossos dias, nesta tarde, Ele está nos perguntando e dizendo: você crê? Porque tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê que eu posso trazer paz? Você crê que eu posso trazer cura? Você crê que eu posso acalmar essa tempestade? Você crê que eu posso trazer um fim a esse vírus? Você crê que eu posso estender minhas mãos sobre a nação brasileira? Você crê que eu posso estender as minhas mãos sobre a tua casa, sobre a tua família? Que mal nenhum chegará até a tua casa? Você crê? E o que é que nós vamos responder para Jesus? Qual vai ser a nossa resposta para Jesus? Porque quando Jesus diz essas palavras, dizendo: tudo é possível ao que crer.
Imediatamente, o texto vai dizer, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Só que não sei se você consegue compreender o texto bíblico, ou entrar dentro da história e olhar para aquele homem, quando ele dá a resposta para Jesus dizendo eu creio. Só que quando ele diz eu creio, ele juntamente com a afirmação dizendo que acreditava, ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Porque a responsabilidade do milagre, para acontecer o milagre na nossa vida, a responsabilidade é nossa de crer. Jesus só está esperando que nós voltamos a acreditar que Ele pode todas as coisas. Essa é nossa responsabilidade. Ou seja, se você acredita, tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Aí quando nós olhamos Mateus capítulo 17, Evangelista Mateus no capítulo 17, mais especificamente no verso 20, o texto vai dizer assim: a parte B do versículo: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Interessante que quando Jesus fala essas palavras para os seus discípulos, ao engano de muitos e às vezes falta de interpretação do texto, Jesus não estava medindo aqui o tamanho da fé, dizendo que a fé precisaria ser no tamanho de uma semente de mostarda, de um grão de mostarda. Não. Porque se fosse assim, em Mateus capítulo 15, o verso 28, a partir do verso 21 vai nos contar sobre uma mulher cananeia. Todos nós conhecemos a história da mulher que precisava, estava em busca por causa da sua filha, que estava endemoniada. E Jesus ali tenta esquivar-se dela, mas justamente para ver qual era o tamanho da fé que aquela mulher tinha. E quando Jesus dá a oportunidade daquela mulher se aproximar dele, ela clama a Jesus e não tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E Jesus responde para ela dizendo assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Ela porém veio e adorou dizendo: não é bom tomar. E ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. Jesus estava dizendo para aquela mulher que a fé dela era muito grande, e por isso o milagre estava acontecendo. Mas não necessariamente aqueles que têm uma fé pequena, se formos interpretar o capítulo 17, porque Jesus ele elogia a fé daquela mulher, dizendo que ela tinha uma fé grande. Com seus discípulos que estavam no barco, naquela tempestade, no momento em que Jesus estava dormindo na polpa do barco,
Quando os discípulos foram clamar a ele, pedindo que o socorresse daquela tempestade, ele olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Jesus, quando fala aqui em Mateus capítulo 17, verso 20, que faz uma comparação dizendo que precisaria ter uma fé, ou que tivesse uma fé semelhante a um grão de mostarda, poderia dizer a um monte: passa daqui para colar, e ele passará. Ele não estava dizendo que a nossa fé teria que ser num tamanho, poderia ser num tamanho de um grão de mostarda, bem pequena. Não era essa a expressão de Jesus. O que Jesus estava mostrando para os seus ouvintes, em especial para os seus discípulos, que a fé deles precisavam ser como aquele grão de mostarda, que quando é colocado na terra, nasce uma das maiores hortaliças. A mostarda é uma das maiores. O que Jesus estava explicando aos seus discípulos é que eles precisavam ter uma fé como um grão de mostarda, que mesmo pequenininha, mas colocado na terra, uma fé que venha frutificar. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. E quando ele fala, aquele homem, voltando aqui no Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos, aquele homem olha para a situação em que estava, dizendo que ele acreditava, mas talvez a fé dele, ao seu ver, a sua visão não seria suficiente para que o milagre acontecesse. Mas ele disse: Jesus, eu estou lançando a minha semente. Eu sei que agora é com o Senhor, essa semente vai frutificar, essa semente vai brotar, e essa semente vai dar fruto. Por isso que ele termina a sua oração dizendo: imediatamente clamou com lágrimas: ajuda-me na minha falta de fé. Ele olha para dentro de si mesmo e vê que a fé que ele tinha realmente era pequena, mas ele estava depositando em Jesus como uma semente, que através daquela semente ser plantada em Jesus, um milagre iria acontecer. A restauração do seu filho iria acontecer. Nessa tarde eu quero dizer para você que me escuta: por mais que você tenha vivido momentos e talvez tenha pensado que não há mais esperança para a tua vida, não há mais esperança para aquilo que você acreditava, mas o convite que eu te faço com base na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, é: lança a tua fé em Cristo como semente. Porque no momento em que você lançar essa fé em Cristo, você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Você vai ver que Ele vai dizer para você: tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível, apenas deposita sua fé em Jesus. Descansa nele. Em meio à circunstância que estamos vivendo, Ele está nos convidando a depositar nossa fé nele, somente nele. E eu quero profetizar na sua vida nessa tarde, que assim como aconteceu com aquele menino, vai acontecer na sua vida. Não sei qual circunstância que você está vivendo, se é do medo, se é a circunstância da falta de fé, se é a circunstância da enfermidade, se é a circunstância financeira, mas o que eu quero dizer para você nesta tarde, que se você lançar a tua fé em Jesus, todo espírito imundo, tudo aquilo contrário à vontade de Deus vai ter que bater em retirada da sua vida, e um milagre vai acontecer para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar nessa tarde com esse versículo. Jesus me perguntando: ó geração eleita, até quando estarei com vós? Ó geração incrédula,
Até quando estarei convosco? E ao mesmo tempo ele dizendo para mim e para você, aleluias. Se você acredita, tudo é possível ao que crer. Se você acredita, tudo é possível ao que crer. Se você acredita, tudo é possível ao que crer. Aleluias. Aleluias. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.